O que você estava vivendo eram dores de parto. Eu tenho certeza que essa palavra hoje é para o teu coração. A alegria que o Senhor está fazendo nascer hoje, ninguém pode tirar de você. Eu não sei o que foi que aconteceu nos últimos tempos. Você passou por alguns processos aí, por algumas podas. Foi isso que o Senhor me falou a caminho daqui. Mas Ele vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu, amém? Você já entendeu? Jesus já falou que você podia ir embora agora, mas Jesus quer falar mais. Vamos orar juntos agora por essa palavra? Papai amado, eu te agradeço por essa palavra que é viva e eficaz. Fala conosco, Jesus. Papai, essa noite desperta o nosso coração para ouvir a tua voz. Repreende todo e qualquer espírito maligno, papai. Pai, tira toda distração, porque nós precisamos te ouvir. Senhor, derrama hoje o teu Espírito Santo. Abre cada coração, papai, e nos faz ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E você diz amém. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Isso é lindo, Mateus, glória a Deus. Essa palavra é muito séria. E hoje pela manhã Deus falava muito sobre isso também. E essa noite Ele tem trazido de uma forma um pouco diferente, mas também dentro disso. A gente precisa entender os nãos de Deus e o tempo de Deus. A Bíblia diz que há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de se alegrar, mas há tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas. É isso que a Bíblia diz. Só que no mundo que a gente está hoje, nós não queremos entender sobre esse tempo, porque a gente quer frutificar, a gente quer fazer, a gente quer trabalhar, a gente quer que as coisas aconteçam. Então a gente coloca a empresa, Pablo, a gente faz o negócio, a gente cria o projeto, Thaís, a gente faz de tudo possível para que as coisas possam acontecer. E a gente começa a se esforçar, porque hoje principalmente a gente precisa crescer, não só para mostrar, mas porque é necessário. Hoje tem uma sede, uma pressa para que o resultado venha, para que a gente mostre o resultado, para que as coisas aconteçam. E Deus trazia uma palavra sobre o meu coração nessa última palavra da série, que é eu sou a videira verdadeira. Quando Jesus se apresenta assim, que nós precisamos tomar cuidado para não tomar o lugar da videira. Jesus ensina lá em João 15 para os seus discípulos. Você precisa prestar muita atenção para entender essa palavra. Ele ensina para eles depois do cenáculo. O som ficou meio mórbido assim. Sentiu uma... Jesus estava no cenáculo com os seus discípulos, ensinando eles na ceia. E depois ele chama os seus discípulos para saírem dali. E aí ele vai caminhando por Jerusalém em direção ao Monte das Oliveiras, que é aquele monte famoso, onde fala que Jesus chorou, e ali o seu suor se transformou em sangue, também a tristeza e a dor de Jesus. E quando ele estava no caminho com esses discípulos, ele começa a ensinar para eles dizendo: eu sou a videira verdadeira. O capítulo já começa assim, ele se apresentando como a videira verdadeira. Alguns estudiosos dizem que ele se apresenta dessa forma porque ele está passando pelo templo. E dentro do templo tinha uma videira muito grande, feita de ouro, onde os cachos, a uva era do tamanho de um homem, de tão grande. As pessoas traziam joia, ouro de todos os lugares para colocar naquela videira. Era uma obra de arte muito linda. Só que a videira, apesar de ser de ouro, ter uma luz brilhante, ser muito bonita, era morta, não tinha vida na videira. Apesar das pessoas olharem e acharem ela incrível, aquela videira não era uma videira que de fato era como a plantada, era uma videira morta. E Jesus, quando olha para aquilo, ele começa a ensinar para os seus discípulos como alguém que diz, presta atenção que Jesus pode estar falando com você através disso. Ele olha como quem está dizendo assim: olha só, essa videira é uma videira linda, ela é gigante, ela tem uma aparência bonita, ela é de ouro, só que ela não tem vida. E o que ele está querendo dizer para os discípulos é porque aqui ele faz um paralelo com Israel, que é citado lá em Isaías. Israel é chamado de videira de Deus. Isaías fala que Israel foi plantado para dar frutos, uvas boas, mas ao invés de dar uvas boas, Israel deu uvas azedas. Então Jesus vem depois e começa a ensinar dizendo, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, Israel não cumpriu a missão. Ao invés de dar uvas doces, deram uvas azedas. É um povo pecador, é um povo teimoso. Já fazia plano da redenção e fazia o plano da salvação de Jesus. Já fazia tudo parte desse plano. Ele veio porque ele sabia que nós não daríamos conta. Então ele começa a dizer: essa videira é muito bonita, é de ouro, mas não produziu o fruto certo. Então eu estou aqui e eu sou a videira verdadeira. Ele começa a se apresentar, e você vai entender toda essa linha para você entender sobre a tua vida hoje, tomar muito cuidado. Ele está se apresentando e dizendo: vocês não conseguem produzir sozinhos.
Vocês já foram chamados para isso. Mas aconteceram várias coisas lá atrás e você já percebeu que não dá conta. Eu não sei se você faz parte disso que Jesus estava falando, mas eu faço. Eu já percebi há muito tempo que eu não dou conta sem Jesus. Eu já percebi há muito tempo que sem Ele não dá. Eu não sei se você já percebeu isso, mas eu já percebi. Eu preciso dEle. É só com Ele que eu consigo vencer, é só com Ele que eu consigo avançar. Não dá sem Ele. O que Jesus estava dizendo era: olha, até agora vocês falharam, mas agora eu cheguei e eu sou a videira verdadeira. E Ele começa a ensinar dizendo: vocês estão em mim. Se vocês permanecerem em mim, que sou a videira verdadeira, vocês darão muitos frutos. Ele começa a ensinar dizendo que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos e o Pai é o agricultor. O Pai é o quê? Jesus é o quê? E eu sou o quê? O Pai é o agricultor, Jesus a videira verdadeira e eu o ramo. Aqui Ele começa a ensinar um princípio para a nossa vida. A partir do momento que Jesus vem, Ele começa a ensinar aquilo para os discípulos. Ele está dizendo: a partir de agora, sozinhos vocês não conseguem produzir nada. Inclusive Ele diz isso: sem mim nada podeis fazer. Ele se apresenta como a videira e Ele diz: vocês precisam estar enxertados, vocês precisam estar junto de mim. Oh meu Deus, eu me arrepio inteiro nessa parte. O que Ele está dizendo é: a partir de agora não vai ser com o teu próprio esforço. A partir de agora você não precisa mais ficar desesperado, porque a vitória já está sobre mim, você está enxertado em mim. A partir de agora você só fica em mim, porque se você permanecer em mim, a videira sou eu, o trabalho é meu. E você é o ramo, o trabalho vem da videira, o ramo só fica lá esperando, porque o fruto vem do ramo, mas é a videira que dá para ele o fruto. Quando você aceitou Jesus e começou a caminhar com Jesus, você precisa entender uma coisa. Você disse: eu abro mão de produzir, eu abro mão de me esforçar, eu abro mão de ser a estrela, o protagonista, e eu entrego tudo isso para Jesus. Ele é a minha videira e eu vou estar nele, e Ele que vai produzir. O que eu vou fazer? Eu vou estar nele. Onde começa a dar errado, pastor, nisso tudo? E onde eu quero chamar a sua atenção hoje? Muitos de nós começamos a querer ser a própria videira, e ao invés de deixar Jesus fazer o trabalho dele, eu começo a competir com o trabalho de Jesus. É como se eu estivesse dizendo para ele: Jesus, você não sabe trabalhar o suficientemente bem, você não sabe fazer o suficiente, você não é bom o suficiente nisso, então eu preciso produzir. Aí você começa a produzir, querer forçar um relacionamento, querer forçar uma porta, querer forçar um projeto, querer forçar um trabalho, e isso te cansa, porque você não nasceu para produzir como a videira, você nasceu para estar na videira. Então as pessoas estão cansadas. Por quê? Porque eu quero ser a árvore, eu quero produzir, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero que as pessoas digam: uau, que árvore legal que está produzindo. E Jesus está falando: ei, a glória a partir de agora é minha, você só fica em mim, você só permanece em mim. E aí, ao invés de eu virar amigo de Deus, inclusive Ele fala no capítulo 16 que nós somos amigos dele agora. Ele começa a dizer: olha só, filhos, cuidado, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Parem de tentar competir comigo. Eu sou a videira tentando fazer, você é só o ramo, você fica tentando tomar o meu lugar. Quando você fica todo dia com a tua cabeça desesperada, preocupado, querendo fazer por conta própria, você está dizendo para Deus: eu não acredito que você é uma videira que consegue produzir o suficiente, então eu preciso trabalhar no teu lugar, porque você não consegue fazer isso. E eu preciso ter cuidado, porque todos os dias nós somos tentados a tomar o lugar de Deus. Não, você não é esforçado, você não é trabalhador, você é ansioso mesmo. Você é inquieto, desesperado, você não consegue confiar em uma palavra que Deus liberou. Deus falou lá no começo que cuidaria de você todos os dias da sua vida, e você precisa ser verdadeiro para dizer que nem sempre você confia nessa palavra. Porque quando chega a estação difícil, ao invés de permanecer na videira, você quer fugir da videira, você quer se transformar na sua própria fonte. E aí onde tem muitas pessoas morrendo, ansiedade, depressão, desespero, tirando a própria vida, agonizando, porque Jesus desde o começo te falou: você é minha, você é meu. Sabe qual é o teu trabalho? Descansar em mim. A única coisa que eu quero, filho, é te colocar no meu colo. A única coisa que eu quero é que você descanse.
A única coisa que eu quero é que você viva debaixo da minha vontade, mas você quer produzir, você quer acontecer, você é inquieto. O Senhor está te convidando hoje a entregar para Ele o controle de novo, porque Ele é a videira verdadeira, e sem Ele nós não podemos fazer nada. O que acontece com a videira? A videira está lá, o pai é o agricultor, e o pai sabe como precisa trabalhar na videira, e a videira passa por processos até vir a frutificação. E um desses processos que Jesus explica aqui em João capítulo 15 é o processo da poda. É o processo onde muita gente perde a bênção e vai embora, porque não quer ser podado, porque o processo da poda dói. O agricultor sabe que chegando o inverno ele precisa trabalhar naquela videira. Quando chega o inverno, a videira já vai ficando um pouco mais morta, e ela vai tendo uma aparência de uma árvore que não tem fruto. Então ela já está difícil, já está mais cansadinha. De repente chega o inverno, o agricultor vem e começa a mexer, e ainda começa a podar, a cortar a árvore. Quem está olhando de fora diz: que agricultor ruim. Você está entendendo o que Deus está te falando já? Que agricultor infeliz, já está difícil e ele ainda vem me cortar? Já está desafiador e ele ainda vem me podar? O agricultor conhece muito mais do que você. Ele sabe exatamente o que ele precisa fazer em cada processo. Sabe por que o agricultor poda nessa época? Vou te ensinar. Na agricultura, enquanto a videira está ali no solo, ela precisa criar raiz, crescer para baixo. É na raiz que estão os nutrientes, é na raiz que está a força para poder dar o fruto. Só que nós, seres humanos, gostamos de aparência, a gente não gosta de raiz. Então o que a gente quer? Que as pessoas passem e digam: uau, que árvore linda, que pessoa impecável, quantos frutos essa árvore tem. A gente não quer saber de raiz, porque a gente quer saber de aparência. O agricultor ele é muito diferente, porque ele sabe que se não trabalhar na tua raiz, você não dá conta de dar fruto. Ele sabe que na hora que vier o tempo do fruto, você não vai conseguir produzir. Então ele se preocupa mais com a raiz do que com a aparência. Mas nós não, nós queremos pegar o Instagram e olhar para a vida dos outros e dizer: aquela árvore está mais bonita do que a minha, aquela árvore está mais legal. Deus, meu processo não está bacana. Enquanto isso, o agricultor está lá fazendo exatamente o que precisa ser feito para você frutificar. Na época de inverno ele poda. Na época de inverno a árvore fica feia, e ela está lá na raiz, todo o nutriente dela está lá. Durante o inverno o nutriente está se concentrando, Monique, no solo. Por quê? Porque vai chegar a estação de calor. Vou contar algo sobre essa estação da tua vida. Deus não está te punindo, Ele não está acabando com você, Ele está concentrando tudo no lugar certo. Porque o que Deus me falava hoje é que está chegando uma estação. O inverno já está passando. Tudo que você passou até agora foi preparação. Quando chega o inverno, vai começando a vir o calor, o inverno vai passando, vai começando a descongelar aquilo tudo. Toda a videira está cortada, está podada. Começa a vir todos os nutrientes do solo que estavam guardados, uma quantidade grande. E aí acontece um fenômeno que chama de o choro da videira. De repente estava tudo guardado aqui dentro. Eu não sei se você já teve aquele dia, eu já tive esse dia, de você entrar no quarto e vir um choro que é da alma, parece que está te rasgando. Quem já teve esse choro esse dia? Você chora e parece que dói. Esse choro nem sempre precisa ser de morte. Quando você está conectado na videira, esse choro só quer anunciar que chegou o tempo de sair para fora tudo aquilo que ficou guardado até hoje. Deus não usa isso para te matar, pelo contrário, preste atenção. Quando começa a derreter, quando o inverno começa a passar, esse fenômeno chamado do choro da videira é porque o nutriente, aquele líquido, começa a vir. Ele começa a passar por toda a videira. E é tão forte aqueles nutrientes, são tão fortes aquelas vitaminas que ele começa a escorrer pela árvore, por todos os lugares que foram podados. Aquilo é a árvore começando a anunciar que os frutos estão começando a vir. Quando começa a derreter, quando começa a vir o calor, quando começa a vir a estação certa, aquela árvore começa a ser saudável de novo, os ramos começam a vir, e aí os frutos vêm. Pastor, o que você quer dizer com isso? Às vezes nós passamos algumas estações de poda, de inverno, de não mostrar as coisas. Parece que Deus não está revelando, Monique, parece que
Deus, o que está acontecendo? Esse é um tempo de silêncio. Deus, o que está acontecendo? Eu não estou ouvindo nada, eu não estou conseguindo entender, eu já fui uma pessoa tão frutífera, de repente eu estou me sentindo assim. O agricultor está falando, deixa eu te explicar algo. Quando Jesus me cita, Deus falando para você, como agricultor, Ele está dizendo que eu não sou alguém distante. Ele está dizendo que eu estou com a mão na terra da tua vida, trabalhando no teu solo. Eu não sou alguém que não se importa, pelo contrário, eu sou alguém que está trabalhando junto com você. A mão do Senhor está no seu solo, Ele está trabalhando nessa estação da sua vida. E você está concentrando esses nutrientes e essas vitaminas, porque vai chegar o tempo, está chegando o momento em que tudo aquilo que você passou de dor vai se transformar em alegria. Você vai olhar e vai dizer, Deus, obrigado, porque nesse tempo você estava trabalhando em mim e eu não percebi. Obrigado porque você estava trabalhando na minha estrutura. Deixa eu te falar uma coisa, todo filho de Deus nasceu para dar frutos, e muitos frutos. Diga muitos frutos. Diga, eu vou dar muitos frutos. Se você puder, só se você conhecer essa pessoa, fala para ela, você vai dar muitos frutos. Todos fomos chamados para dar muitos frutos. E por mais que você não acredite, essa é a sua natureza. Você foi chamado para isso. Não importa como você esteve nos últimos tempos. Talvez você estava apagado, talvez você estava isolado, talvez você não via alegria, não via graça em nada, mas Deus está dizendo, está chegando o tempo, porque eu sou agricultor e eu garanto, essa é a sua natureza. A nossa natureza é de alguém que dá fruto. Meu Deus, agora vocês estão chegando, glória a Deus. A nossa natureza é de alguém que dá frutos. Pastor, mas eu não posso. Pastor, eu sou infeliz. Pastor, eu pequei demais. Pastor, eu fiz tudo errado. Pastor, eu não mereço. Todos os exemplos da Bíblia, grande parte, eram de pessoas que não mereciam. Jesus está dizendo, você vai dar muitos frutos, não porque você pode, mas porque a minha natureza é essa. A videira não é você, a videira sou eu. Você só precisa estar em mim. Todas as vezes que você olha para você e diz, Jesus, eu estou acabado, eu não consigo dar fruto, você está tirando o lugar de Deus da sua vida, porque Ele é a videira e não você. É por isso que você tem cansado. Mas hoje Deus te trouxe para pegar na tua mão e te dar um fôlego. Como quem diz assim, ei, a partir de agora descansa. Eu estou preparando o teu trabalho, teus relacionamentos, tua família. Estou preparando o próximo passo. Para de tentar fazer por conta própria, porque eu sou a videira verdadeira, não você. Hoje Deus vai te tirar o peso de produzir. Você vai passar mais tempo em oração, ajoelhado, pedindo a Deus, do que tentando fazer por conta própria. E deixa eu te falar, para algumas pessoas aqui, Deus tem podado nos últimos dias e tem te pedido relacionamentos, amizades, lugares. Deus te pediu renúncias e você nem está entendendo o porquê dessas renúncias. Tem gente que vai passar a vida inteira sem conseguir dar bons frutos. Por quê, pastor? Porque a árvore está toda cheia de folha e quando vem os nutrientes, vai tudo para o lugar errado. O agricultor poda e tira coisas da tua vida para a energia ir para o lugar certo. Enquanto você estiver com coisas erradas na sua vida, segurando coisas que não fazem sentido, a energia da videira não vai para o lugar certo. O Senhor quer te livrar e te afastar de algumas coisas, para que todo nutriente vá para o fruto que precisa ir. O Senhor está dizendo, tem algumas coisas que é melhor ser menos. Tem algumas coisas que é melhor tirar. Tem alguns galhos que eu corto, porque é melhor menos do que ser muito e você não conseguir ter nutriente para tudo. Se esses últimos dias eu estou cortando alguma coisa, confia nele, porque ele está falando, filho, eu sei mais do que você, e eu estou cortando porque é necessário para levar os nutrientes para o lugar certo. Eu não sei porque que hoje o Senhor me deu uma paz. Geralmente no culto da noite, no da manhã eu estava gritando. Geralmente à noite eu estou mais assim, mas Deus hoje está me trazendo uma paz tão grande para alguns corações, porque Ele está falando sobre descanso. E eu estou vendo vocês ouvindo isso aí com um paninho na mão, chorando, e eu estou falando, Jesus, eu estou entendendo porque que você está falando isso hoje para os teus filhos, porque aqui tem muita gente que é ramo, mas está querendo tomar o lugar de videira. Eu vou repetir de novo para você, é o Senhor que é a videira e não você. Você não precisa carregar esse peso nas suas costas. E para finalizar essa palavra, eu quero, glória a Deus, eu achei que hoje não ia ter, tá? Para finalizar essa palavra, meu Deus, Jesus começa a ensinar para os seus discípulos. No capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16 são os últimos momentos de Jesus.
E em nenhum momento ele fala: tenham pena de mim. Em nenhum momento ele diz: coitado de mim. Ele usa todos os últimos momentos da sua vida para ensinar a mim e a você. Ele fala para os discípulos o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em mim, eu sou a videira, vocês são só ramos, vocês são meus amigos, confia em mim. Todos os últimos momentos dele, ele está tentando te dar força e te ensinar o que você precisa para a próxima estação. Jesus se importa tanto com você e até hoje você não entendeu isso. Ele não está te trazendo aqui para te forçar a seguir uma religião. Ele está te trazendo aqui sempre porque Ele te ama. Ele quer que você esteja nele, que vocês sejam um. E hoje eu sinto Jesus chamando você para voltar ao teu relacionamento mais profundo. Não precisa você prometer nada para ninguém. Eu vou mudar, as coisas vão acontecer. Só precisa você dizer: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso tanto de você, Jesus. Olha para mim agora, Jesus. Sem você eu não consigo fazer nada. Sabe o que vai acontecer amanhã se você fizer isso? O sangue dele, a vida dele vai começar a fluir em você. Você vai olhar para a videira, você vai olhar para o teu ramo e você vai ver muitos frutos chegando. Você nem vai sentir como, sabe por quê? Porque foi a videira que produziu e não você. Sabe o que eu já observei sobre a minha vida? As melhores coisas que aconteceram, não fui eu que empurrei, foi Deus que abriu a porta. Você já percebeu isso? Essa igreja foi o Senhor que empurrou. As coisas que Deus mandou fazer foi Ele que fez. Toda vez que eu tentei forçar, deu errado. Você já percebeu que é assim que funciona? Por que você está forçando? Lugares, portas, pessoas. Você não aprendeu ainda que Deus é a tua fonte? Ele te trouxe aqui até agora. E não é ninguém que vai continuar te levando, é Ele que vai continuar te levando. Não é que Ele abre uma porta, Ele é a própria porta. Não é que Ele abre um caminho, Ele é o caminho. Não é que Ele acende uma luz, Ele é a luz. Nós falamos isso todos os dias. E nessa última mensagem dessa série, Eu Sou, não tinha um Eu Sou melhor para finalizar. Porque em todos nós aprendemos que Ele é o pão, Ele alimenta, que Ele é a luz que ilumina. Mas nesse Ele está falando: eu sou a videira e você tem que frutificar. Você não foi chamado para poucas obras, você foi chamado para dar muitos frutos. E deixa eu te falar uma coisa: o galho, que está conectado à videira, ele nunca come o próprio fruto. O fruto nasce, o ramo está ali e são outras pessoas que se abastecem do fruto. Não se sinta invadido. Não se sinta pesado às vezes quando você fala: só eu na minha casa tenho que segurar isso tudo. Meu Deus, eu estou todo arrepiado. Tem gente aqui que está cansado de ter que segurar a família inteira, o trabalho inteiro, a empresa inteira. Oh Espírito Santo. E Deus está falando: você é ramo. O ramo não come o próprio fruto. Você está dando fruto para outras pessoas porque essa é a tua natureza. Você só está fazendo aquilo que eu te mandei fazer. Continua produzindo, porque enquanto você está dando frutos para outros, eu estou sustentando você na videira. Eu sou aquilo que você precisa para o próximo passo, eu sou aquilo que você precisa para a próxima estação. E você que está se sentindo seco, deixa o agricultor trabalhar em você. Já vai vir uma próxima estação. Ele já fez. Hoje nós temos um elemento da ceia. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. E antes disso, a Michelle está por aí? Você lembra daquela assim, Michelle?